O legal do Java é isso. Conforme você atualiza JVM, a tua aplicação começa a receber novas capacidades, né? E aí ela vai também aperfeiçoando o processamento daquele código. Pouco que eu mexo, cara, assim, não vejo mais assim você fazendo um programa em Java sem usar um gerenciador de pacote como o Maven, por exemplo. Eu acho legal do Java isso, né? Nós temos vários frameworks e nós podemos escolher, cara. O ponto é esse, a gente tem poder de escolha. Eu acho que uma linguagem para aprender a programar, eu acho que é o Go. Eu acho que é o Go porque ele tem tudo já empacotado ali. Você baixa ele, você não precisa absolutamente mais nada. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. E hoje, Valdir, eu quero te ver bravo nessa mesa. Jamais. Eu quero ver você... Inteligência emocional. Que não é só Java. Inteligência emocional. Eu já te vi bravo, hein, cara. Já viu bravo, já né? Já te vi bravo, hein. Eu não sei se eu quero ver de novo. Estamos aqui hoje para falar sobre Quarkus. Fenomenal. O episódio vai ser top, cara. Assim como fizemos uma série sobre Spring Boot, estamos aqui começando uma possível série sobre um outro framework Java, que é o Quarkus. E para falar sobre o Quarkus com a gente, estou aqui com o Luiz Paes, que trabalha no chapter SRE do Banco BV e é membro do clube Quarkus Clube. Exato. Dá um oi para a galera, Luiz. Boa tarde, gente, ou bom dia, boa noite. Obrigado por me receberem. Vai ser um prazer falar do Quarkus aqui hoje. Show de bola. Você quer conhecer melhor como funciona o Quarkus, quais são as diferenças dos outros frameworks, as principais características? Vamos falar um pouquinho aqui sobre JVM, sobre como funciona o processo de compilação do Quarkus e de outros frameworks. Vamos falar também um pouquinho sobre algumas especificidades do própria linguagem Java. Vai ser bem interessante e se eu puder, até o final desse episódio, eu vou fazer esses caras brigarem. Eu vou lutar até o fim. Você deu azar porque pegou 2 monges, cara. Antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, você pode fazer isso agora, antes de começar o nosso episódio. Se você ainda não está inscrito também no Spotify, você pode acompanhar a gente através do Spotify. Deixa o like aqui no nosso episódio, porque o episódio vai ser muito bom. E a qualquer momento do episódio, você pode deixar o seu comentário. Falamos sobre algum tópico, ficou com alguma dúvida? Vai aqui na caixinha de comentários, deixa a sua dúvida, seu comentário, que a gente consegue saber exatamente que ponto do vídeo que você fez esse comentário e a gente repassa aqui pro Luiz, passa pro Valdir e a gente responde lá as suas dúvidas no YouTube. E se você gostar ainda mais do nosso trabalho, o que ele pode fazer, Valdir? Seja membro. Seja membro do PPT Não Compila. Vá lá no YouTube, do lado do botão que está escrito que você está inscrito, tem um botão Seja Membro, você vai contribuir com um valor mensal com o nosso trabalho aqui no PPT Não Compila. Se você não pode contribuir dessa forma, o seu like já vale muito, você compartilhar o seu episódio já vale muito, ajuda a gente a crescer essa comunidade, sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Vamos lá que o papo técnico hoje está muito bom. Bora! Começar do Get Started do episódio, né, Valdir? Primeiro, from the beginning. Exato, boa. Né? O que é Quarkus? Muitas pessoas vão dizer que é um concorrente do Spring. Ixi, já gostei. Já gostei. Hoje vamos ter rinha de framework. Hoje a gente vai aprender bastante aqui. Não, mas falando sério, não sei se é o caso de ser um concorrente do Spring. Eu acho que dentro dessa gama enorme de frameworks que você tem para o Java, né? Ele foi um que surgiu muito focado nessa questão de nuvem, né? De você ser eficiente, né? Você ter uma questão de cloud native, né? De você precisar servir rápido as aplicações, né? E ele nasceu muito pela comunidade. Então, tem uma comunidade grande aqui no Brasil, inclusive, né? A gente tem uma comunidade que chama Quarkus Clube, né? Onde a gente discute, fala muito de Quarkus lá.
né? E se você pensar em termos do que o Spring faz, o Quarkus também se propõe a mesma função, que é você tirar o máximo possível do peso do desenvolvimento, né, do desenvolvedor, né? Trazer várias coisas já prontas, ter rapidez no desenvolvimento. Ele tem um modelo parecido com o Spring Boot, né, de você criar sua aplicação muito rápido, né, e uma série de features lá semelhantes, mas à moda do Quarkus, vamos dizer assim, né? Ele usa uma stack muito mais open source, né? Vertex está aí por baixo, né? Ele tem uma característica de você poder fazer aplicações tanto native, né? Como React Native, né? Quanto paradigma reativo ou o paradigma procedural normal, né? Isso sem você fazer muita diferenciação no próprio código, né? Então, essa é uma das coisas que ele traz aí. Vou fazer perguntas mega básicas aqui, Relaxa. até porque eu não conheço Quarkus e provavelmente temos alguns ouvintes aqui que também não conhecem, né? Quando você fala que ele tem ali, ele se propõe a mais ou menos o mesmo propósito do Spring, uma equivalência com o Spring Boot ou com o Spring como todo? Porque o Spring é um ecossistema, né, onde ele tem tem uma família, né? Exatamente. O Quarkus, ele tem esse ecossistema também? Também. Só que ele trabalha muito com a questão de extensões, né? O modo como você compartilha, digamos assim, componentes nele é via extensões, né? E essas extensões, né, que permitem que você tenha várias funcionalidades, né? Assim como você tem os componentes no Spring, né, que desempenham determinada função, ler uma fila, disponibilizar um endpoint REST, se comunicar com um banco de dados. Então, só que no Quarkus a gente chama de extensões porque no modelo dele trabalhar, ele trabalha com a compilação prévia de todas as dependências, né? Então ele oferece justamente para ter essa maior performance na hora de carregar o executável, né, os seus executáveis. Ele tem um processo de compilação de todas as dependências que seriam lá as injeções, né? Que ele usa também esse modelo de injeção de dependência, né? Então ele compila isso previamente e ele não tem que fazer esses binds todos em tempo de execução. Isso aí que eleva a performance dele e também otimiza a questão de uso de memória. Por consequência, ele deve ter um tempo de build mais alto. Um pouquinho mais alto, mas eu não acho nada relevante, assim. Você também tem, digamos, forma nativa, vamos dizer assim, usando o GraalVM, você consegue gerar também executáveis independentes da JVM, né? Aí você tem um tempo de compilação bem maior mesmo, né? Mas ele também te permite ter esses dois tipos de distribuições, vamos dizer assim, ou você distribui ele como um jar, né? Ou como um executável mesmo. Entendi. Seria bom explicar, a gente até comentou fora do ar no começo, né? O que é o GraalVM, Odir? A GraalVM é um modelo novo que a comunidade está construindo, né? Já tem versões produtivas que é uma JVM, só que tunada para o environment onde ela vai ser executada. Então no passado, né, o Java ele tinha um jargão muito forte que era a aplicação ela é buildada uma vez e roda em qualquer lugar, né? Então ela é interoperável. E então como é que o Java fazia isso? O Java ele tem lá o ponto Java, que é a classe descritiva dos comportamentos da sua aplicação, e aí quando ela passava ali no moedor de carne, né, no Javac, era gerado o bytecode, e esse bytecode ele tem as instruções sistematizadas do que deve ser feito. Porém, quando a aplicação está em execução, aí você tem ali a JVM, né, que é o Java Virtual Machine, ela começa a receber os comandos do bytecode, e aí ela começa a ver, poxa, mas essa JVM ela está rodando no Windows. Qual que é o sistema operacional, qual que é o CPU e qual que é o comportamento? Aí ela começa a transformar esse bytecode em comando que vai ser de fato processado ali pelo processador, né? E aí, conforme você vai executando aquele comando, ela vai cada vez otimizando mais. E as versões da JVM
E o legal do Java é isso, né? E aí a gente não está falando de framework, a gente está falando da linguagem, isso é muito bom a gente entender a diferença, né? O legal do Java é isso. Conforme você atualiza JVM, a tua aplicação começa a receber novas capacidades, né? E aí ela vai também aperfeiçoando o processamento daquele código. Então, isso é o comportamento antigo, né? A gente gerava bytecode e o bytecode era interpretado pela máquina virtual que estava rodando no environment. Só que eu falei aqui dos comportamentos em sequência e isso leva tempo. Então, pensa isso no passado, onde eu tinha um monolito gigante, que a aplicação era iniciada Um WAR de 200 MB rodando num JBoss. Exatamente, a gente subia a aplicação uma vez e ela ficava lá eternamente, e eu não colocava novos nós no cluster dessa aplicação com uma velocidade, né, absurda, assim, precisa fazer um novo nó? Beleza, derruba aí, sábado à noite, né? E aí a gente vai ficar fora não sei quantas horas, a gente sobe um nó a mais, né? Hoje o mundo mudou, então hoje eu quero colocar um novo nó na minha aplicação instantaneamente. A cada mudança na carga da minha aplicação, eu quero ter uma nova instância para que eu possa atender essa nova carga com tranquilidade. Então, eu comecei... Que é a elasticidade do Cloud Native. Né? Exatamente, a escalabilidade horizontal, né? Então, por conta dessa necessidade, a gente também começou a ver, poxa, se eu tiver aquele tempinho da JVM tradicional sendo consumido para eu disponibilizar um container novo, mas eu já não vou gostar, eu vou ficar chateado. Então, a comunidade Java, e isso é legal, né? A gente vai evoluindo conforme as necessidades e a gente vai trazendo benefício também para as aplicações existentes, né? Então, a comunidade Java foi lá, investiu e tem agora a GraalVM, que é uma máquina virtual que recebe esse código já pronto, né? E aí ele já está pronto para o environment. Então, conforme eu inicio, eu não preciso ficar, mas qual que é o processador, qual que é o sistema operacional, qual que é o não sei o que lá. Reflection, a gente não pode usar Reflection nesse modelo, né? Eu não vou estar avaliando o metadado da classe para saber como é que eu vou processar ela. Não, bicho, eu já sei. Eu sei isso quando? Em tempo de build, né? E aí eu produzo exatamente o código que vai ser processado para aquele processador, para aquele sistema operacional. Então, eu falei aqui do passado e o porquê que a GraalVM foi necessária e como é que ela faz o benefício todo que a gente está falando aqui. Por isso que ela é mais eficiente. Né? Exatamente. É muito mais parecido com o processo de compilação natural das linguagens, né? Que já faz o binário para aquela arquitetura de processador, etc. E o legal é que a gente não perdeu a característica de ser interoperável, né? Só que você precisa ali de um momento, né, na hora de você estar fazendo a compilação da aplicação para, já gerar o código que vai rodar, né? Provavelmente você vai ter que gerar um build novo com uma arquitetura diferente, né? Exato. E o Quarkus ele é feito já com essa premissa de GraalVM, né? Já é feito com essa premissa. Você pode, na hora que você compila no modo nativo, né? Ele já vai criar um executável para você já para a plataforma que você está compilando, né? Aí ele já vem com... Só que aí depende, assim, você tem que analisar muito onde você vai fazer isso, porque a diferença às vezes pode nem ser, porque já a quantidade de otimizações que são feitas no build natural, no jar que ele vai gerar, já te traz uma melhoria tão grande que às vezes, dependendo do caso, você nem compensa você gastar tanto tempo a mais compilando para nativo para você ter um executável subindo, hoje você tem uma aplicação que sobe, vamos supor, numa compilação normal, em 200 milissegundos, você vai conseguir subir em 50 milissegundos no nativo. Não chega a ser relevante, né, assim. Nos números absolutos, não, mas a gente tá falando de 4 vezes mais rápido, Sim, né? 4 vezes mais rápido, mas a maioria dos casos você pode estar feliz com 200 milissegundos. Sim, entendeu? Sim. Pode te deixar bem satisfeito já em comparação ao que você tinha anteriormente com outras formas de deploy, né? E o Spring também tem essa possibilidade de trabalhar com GraalVM, pelo que você falou, né? Tem, mas assim, né? Para você trabalhar com GraalVM, você não pode fazer algumas coisas que os códigos antigos faziam. E vamos lembrar o seguinte, né? O Spring,
ele é um framework que começou em 2004. E a JVM que a gente tinha disponível em 2004 era o quê? 1.3? Acho que era isso, né? E, então, assim, muito código foi feito, e por mais que você tenha toda a evolução que se tem, né? Hoje você tem releases do Spring, sei lá, cada 1 mês, 2 meses, né? Por mais que você tenha isso, muito código, e é por isso que o Spring tem aí ele atende uma grande gama de necessidades, esse código não é 100% moderno, então você acaba esbarrando em algumas limitações que a GraalVM te impõe, né? E aí, para você usar o Spring nesse modelo, aí você tem que usar um pacotinho lá específico dele que vai te dar essas capacidades, porém ele também não vai ter tudo que a família Spring faz. Mas hoje em dia, cara, a gente está fazendo aplicações menores, né? E isso que é o legal, assim, né? Não tô nem falando de só microserviço, tá? Tô falando assim, aplicações menores. A gente saiu daquele mundo de monolito e do JE, né? Que o servidor me dava tudo que eu precisava para existir, aonde eu tô num ambiente onde a infraestrutura me dá o que eu preciso para existir. E aí eu posso fazer componentes menores que usufruem dessa capacidade. Então, eu não preciso mais de tanta coisa. E aí você pode usar essa capacidade do Spring também, né? Só que se você estiver fazendo uma modernização de aplicação, se você estiver fazendo, sei lá, uma adequação de um código legado e tal, às vezes é melhor você já começar com o Spring Boot lá, que tem tudo, a JVM, que não vai iniciar tão rápido. Hoje você pegar uma aplicaçãozinha lá, bem com os endpointzinhos lá do Spring, com o Spring Boot convencional, ela vai subir, sei lá, em um segundo, 2 segundos, sei lá. Que já é muito bom também, né, meu? Porra, eu tinha no passado a aplicação em WebSphere que demorava 30 minutos para subir. Cara, como é que a gente passou por isso na vida, né? E aí agora a gente está com aplicações pequenininhas com alguns segundos. Teve um episódio passado que nós falamos aqui sobre a solução de promo lá, né? Da Natura. Poxa, lá a gente está subindo em 8 segundos. E não é o Spring Boot que faz isso, é porque eu tenho um warm-up da aplicação que eu conecto no banco e carrego dados da memória. Eu tô falando de 8 segundos, né? Aqui com o GraalVM eu tenho, milissegundos, né? Então, vai muito da sua necessidade de negócio, né? Esse é o ponto. Tem uma outra, falando de umas coisas legais no Quarkus, é a experiência de desenvolvimento. Porque você tem muita facilidade, né? Primeiro que você tem aquele modo Quarkus Dev, onde você deixa a aplicação no ar e ela faz hot load com o que você vai alterando. Você altera, chama um moving endpoint, né? Você está fazendo um teste, por exemplo, no serviço REST lá. Na hora que aquela classe vai ser reutilizada, ela é recompilada. E você não precisa parar toda vez para, né, que nem você ficar recompilando manualmente, né? Você deixa ele rodando e você atualiza ele, quando você fizer a próxima chamada já é o código atualizado. Exato. Isso aí dá uma baita produtividade, assim. Né? Sem dúvida. No Node, agora eu no meio dos javeiros vou falar de Node agora. A gente trabalha assim também. Tem um módulozinho do Node que ele, toda vez que você salva o arquivo, fica monitorando os arquivos, você salva o arquivo, ele baixa e sobe o server novamente. E aí você consegue fazer uma produtividade muito grande nessa experiência de desenvolvimento, né? Inclusive, tem uma checagem que ele faz quando você está compilando com as propriedades que você tem no seu arquivo de propriedades. Se ela for incompatível com alguma classe que vai usar aquela propriedade, ele te avisa, entendeu? Então, isso aí, as próprias mensagens de erro, documentação é muito boa, né? Assim, todos os casos, assim, a maioria dos casos de uso importantes em Enterprise que você tem, né? Você tem exemplo no site, né? A gente tem a comunidade aqui do Brasil que ajuda na tradução para o português, né? A gente está trabalhando nisso, né? Do site para o português. E é até engraçado que o PT é Brasil. A recomendação aqui é fazer a tradução para o português brasileiro, né? E é muito boa essa parte de desenvolvimento. Qual é as recomendações de aplicações de uso Enterprise do Quarkus? Já que você citou. Você pode usar em qualquer aplicação, mensageria, né?
No último lugar onde eu trabalhei, ele foi escolhido como uma ferramenta. Estava sendo feito um downsizing de uma processadora de cartão. E lá eles estavam usando como a tecnologia base o Quarkus. Então, assim, qualquer caso de uso, onde você usa hoje o Spring e outros frameworks, né? Você pode usar para fazer integrações, servir REST, tem suporte para SOAP, se você tiver coisas velhas, né? E... Quem nunca, né? Inclusive você citou o broker, né? Então, imagina que deva ter um monte de SOAP lá, né? Principalmente conversão de SOAP para REST, né? Então. Isso é o caso clássico de barramento é conversão de SOAP para REST. Acho que o broker ele foi a herança do SOA, né? O broker, exatamente. Ele o começou... broker é o cara que o SOA foi embora e o broker ficou. Ficou para levar a culpa, né? Exatamente. Aconteceu em muitos lugares que eu trabalhei isso aí. E quando você inicia o desenvolvimento com Quarkus, por exemplo, o Valdir, o cara que é springueiro, quais são o roadmap do cara para adaptação desse desinstala o STS, né? Switch, joga fora. Primeiro eu vou recomendar, porque eu sou suspeito, porque eu gosto muito das ferramentas da JetBrains, né? Então eu uso IntelliJ direto, né? Tem um pessoal mais raiz aí que gosta de usar Visual Studio Code, mas para Java eu não acho uma experiência agradável, né? Apesar de estar bem desenvolvido assim, mas eu prefiro o IntelliJ. Eu assumo que eu sempre fui resistente com as ferramentas da Microsoft. Mas o Visual Studio tá levinho demais, né? Não, e quando saiu o VS Code pro Linux, cara, eu tô rodando o VS Code no meu Ubuntu. Eu trabalhei com VB6, eu fiz os cursos do C# lá, quando lançaram, né, cara, eu usava o Visual Studio C# lá. Era outra coisa, bicho. Era uma carroça, né? Nossa, era uma monstruosidade. Pra quem usa o VS Code agora, cara, putz, Você baixa e instala, né? Uma coisa absurda, né? Eu uso lá pra Node.js, né? Eu tô mexendo umas coisinhas em Node.js lá. Olha só, quem diria. Eu sou poliglota. Cara, VS Code não tem o que falar, não. Maravilhoso, né? Mas nessa parte, quando você começa a falar de Java, assim, eu não consigo achar que ainda, talvez por não ter tanta experiência em VS Code, porque é que eu fiz o salto um salto do Eclipse pro IntelliJ. Então, assim, depois que você mexe com o Eclipse e vai mexer com o IntelliJ, cara, é muita muita diferença, assim, né? É que o Java, Java é uma linguagem que é impossível você não ter uma ideia parruda para programar. Porque é um desperdício de bytes o Java. Linguagenzinha safada de verbosa. Tanto, cara. Public static void main. Você não precisa mais. Function that handle blá blá blá. Aí abre. Você não precisa mais disso, cara. Você não precisa mais. Não precisa porque a ideia faz para você, né? Não. Mudou muita coisa. A API evoluiu bastante. O que você tá falando é verdade. Olhando lá para trás. Mas a API ela trouxe muitos conceitos de lambda, né, programação ativa e tal. Cara, hoje você vai escrevendo os comandinhos ali, pô, ficou coisa mais bonita, sabe? Você vai colocando ali, na mesma linha, um string, ponto, filter, eu vejo seu olho brilhar. Não, é que tá bem feitinho, cara. É bem legal. E o que você tá falando é verdade. Antes você tinha que fazer um for, mas não sei o que lá, para ter um resultado que era um map, né? Você tinha uma lista, precisava transformar num map, e tinha que fazer um monte de coisa. Agora não, agora você chama uma APIzinha mais simples lá, né? Facilitou bem. Mas é muito verboso ainda. Cara, mas eu acho que é muito verboso. O Java, ele tem o código, o fonte dele é quase o tamanho do binário, tanto texto que tem, cara. Mas, cara, eu acho que é aí que entra a parte, assim, às vezes você tem que desapegar. Tem gente que tá começando um processo de aprendizado, eu acho que é válido, assim, o cara, vamos construir um programa Java do zero, sem nenhum gerenciador de pacote ou coisa parecida, sem um Maven ou sem um Gradle. Beleza, pode começar, mas, cara, boa sorte.
Não, cara. Se você me aplicar um teste, por exemplo, eu nem sou um javeiro assim tão do dia a dia, né? Porque faz tempo que eu não programo assim necessariamente numa linguagem todo dia e tal. Mas o pouco que eu mexo, cara, assim, não vejo mais assim você fazendo um programa em Java sem usar um gerenciador de pacote como o Maven, por exemplo. Mas isso desde, sei lá, É. também. Desde Não, é que você fala às vezes, eu já participei nesses fóruns até, comunidades, aí você vê o cara apanhando loucamente, assim, porque ele tá querendo implementar o bagulho, querendo baixar o jar, fazer referência, assim, sabe, colocar no Meu Deus do ClassPath. Um negócio assim como muito... faziam os fenícios. É, exatamente. E, cara, não, a tecnologia tá aí, você não vai ver nenhum lugar utilizando isso no mundo corporativo, né? Sem um Maven ou Gradle. Não, Que são os questão principais, de né? produtividade, Eu não conheço né? outros. E minha experiência particular, assim, é que eu gosto mais do Maven. Acho mais simples. Nem que seja o Ent. É. Ou o Ent. Tem um Ent, né? Nossa, agora você chutou o balde, né? Aí você chutou o balde. Mas tá muito moderno, assim, o Maven, né? O que ele propõe. A ideia, o conceito do Maven foi exportado para as outras tecnologias, cara. Não, o Maven revolucionou. Você vai falar, mas o Node, não sei o Node copiou aquela porra de NPM lá do Maven, cara. É tudo lá, aqueles package JSON lá que você coloca as dependências, tem tudo de lá, cara, do Maven. Mas é muito mais simples. Você viu o tamanho do requirements.txt? Não, cara, a diferença é que é 10 linhas. A diferença é que um é escrito no formato JSON, outro é escrito no formato XML. Porque não mudou Histórico, ainda. Cara. Mas, ó, esse conceito de gerenciamento de pacote, ele já é mais antigo, né? Desde lá por exemplo, apt no Linux tem o mesmo conceito, né? Sim, mas você tinha isso nas linguagens de programação? Não. Então. Isso é fato, né? Então, pronto. Mas tem... Não começa, Wellington. Não começa. Porque você veio para esse episódio para fazer ele ser polêmico. Porque você tem uma raiva absurda do Java. Tá? Não, porque cara, eu tô explorando. A gente é poliglota. Você não. Você é contra o Java, cara. Não, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu tenho que saber um pouquinho de Java até para poder ser contra. Então, esse é o ponto. Você não está olhando aqui de uma forma agnóstica. Não vire os nossos ouvintes contra mim. Não, os seus ouvintes estão chateados com você. Talvez eu não ganhei muito amigos falando isso e tal, mas eu acho que uma linguagem para aprender a programar, eu acho que é o Go. Eu acho que é o Go porque ele tem tudo já empacotado ali. Você baixa ele, você não precisa absolutamente mais nada. Se eu for baixar o Java, eu vou precisar baixar o Maven. Vou ter que baixar mais algumas coisas e tal, uma IDE, não sei o quê. É complexo, um arcabouço de conceitos que você tem que aportar para depois começar a sair. Se o Java, se o C tivesse dado certo, se o C++ tivesse dado certo, o que eu digo no sentido assim, de ser popular como o Java a gente teria o mesmo problema. Porque tivesse massificado, né? Porque não dá pra falar que o C++ não deu certo. Né? Eu tô falando no sentido de ser massificado. Né? De você usar para aplicações simples, vamos dizer assim, né? Com menos exigência de performance. Mas você teria um monte de ferramentas para ele. Porque o Java nasceu lá com esse conceito de compilador, né? Gerar compilação, os arquivos numa determinada composição de pastas, e tudo isso aí foi crescendo, né? Conforme ele foi evoluindo, né? Foi tomando corpo. Você tinha que criar coisas para facilitar esse trabalho, porque era um negócio muito braçal. Não é que nem quando você pega o .NET, por exemplo, que a Microsoft é assim, acho que ela faz primeiro a ideia, depois ela faz a linguagem. Eu trabalhei com .NET muitos anos lá, em todo o tempo que eu trabalhei lá no Itaú, eu trabalhei com .NET. E então você tem essa coisa muito homogênea, né? Tem essa outra coisa também que é muito forte. Engraçado você falou isso, né? A Microsoft ganhava muito dinheiro vendendo licença da IDE. Para desenvolver, você precisava da licença da IDE e a IDE tinha licença. Então, imagina, cara. A Microsoft ela tem essa política de colocar você dentro daquele cercadinho. Eu não sei como é que tá hoje, mas assim... abriu bastante a cabeça, né? A questão do .NET Core, né? De você poder rodar. Agora ele roda em todo lugar. Agora né? Ele tem o mesmo paradigma e tal. Mas você tem um desenvolvimento com Visual VS Code, né? E tem a Community também, né? Agora tem uma versão do Visual Studio Community. Então, isso aí ajuda bastante.
Mas eu acho que essa questão desse tempo que levou o Java e tudo, e essa, justamente, que nunca teve que nem a Microsoft, um mundo homogêneo, né? Onde você tem um direcionamento assim, que a Microsoft meio que optou por não ter um servidor de aplicação. Todo o tempo, toda a vida, né? E o Java já sim, né? Porque criou padrão, né? Um bagulho muito mais daquela coisa acadêmica, né? Vamos criar um padrão, vai seguir dessa forma e tal, você vai ter um container. E aí você começou a criar um monte de ferramentas, né? E aí também formas diferentes de fazer as coisas. Eu vejo muito isso. Às vezes você pega desenvolvedor Java, vai começar amanhã aqui. Começa aqui no trabalho, mexer com o quê? Mexer com isso J2E. O cara chega na empresa, vai mexer com o Spring, ele é quase um júnior. Ele podia ser sênior J2E, né? Exatamente. Tem essa... Assim, porque existem muitos mundos dentro do Java, né? Mas no caso do Quarkus, você não tem isso, por exemplo, se o cara que desenvolvia Spring for mexer no Quarkus, ele não vai ter assim, simplesmente vai mudar algumas palavras, assim, algumas anotações, que no Spring qual que era do inject lá? Aquele auto-wired, component, né? Agora virou injected. Arroba injected. Mas isso é da JE, né? Do próprio Java mesmo, né? Sim. Porque o Spring, o que acontece? Né? O Spring, ele viveu na vanguarda, ainda em muitos componentes ele vive. E aí, o que acontece? Ele inventava as coisas e aí o Spring ia lá o JSR ia lá e documentava aquilo, e tomava aquilo para ele. Então, a gente está falando de anotação. Porra, bicho, injeção de dependência, isso aí veio com Spring, e aí depois a JVM trouxe para ela. Você pega lá o próprio Hibernate, foi a mesma coisa. A especificação JSR para Batch também veio do Spring Batch. Então, assim, você tem essas mudanças aí, mas são bem simples, né? Eu acho que acho que tem algumas coisas agora que a comunidade está andando um pouco mais rápido, né, em termos de definir padrões, por exemplo, se não me engano, a parte de JNoSQL, sim. que é a padronização do Jakarta lá, né? Essa comunidade do Jakarta é muito forte nisso, né? Inclusive, todas as especificações que eram no Java, muitas especificações que eram Java X, virou Jakarta, né? Jakarta, ponto, é normalmente a mesma nomenclatura. O que é o Jakarta exatamente, para quem está nos ouvindo? Teve um movimento, né? Bom, vamos falar da história, né? A gente tinha a Sun lá atrás, muitos anos Caraca, atrás. velho, tu voltou lá no Paleolítico. Foi quem inventou essa porra, né? Quem inventou essa porra foi a Sun. E aí teve uma hora que a Sun foi comprada pela Oracle. E aí o Java, que era uma linguagem open source, tinha toda essa comunidade. E aí você tinha várias comunidades, né? Muitos frameworks do Java era da Apache, a Jakarta também, né? E aí teve uma hora que a Oracle falou, opa, vem cá, vou comprar a Sun. E quando ela comprou a Sun, o Java virou dela. Uhum. E aí tá bom. E aí o Java E, né, que é o Java Enterprise Edition, ele era uma combinação de padrões também, de especificações para corporação, né? E aí a Oracle, ela estava mantendo isso. Só que chegou uma hora que falou, eu não quero manter isso. Foi o seguinte, eu vou doar isso aqui para alguém. Quem é que quer isso aí? Aí ela doou para a Jakarta, né? Então a Jakarta virou mantenedora das especificações do Java. E aí foi onde teve essa mudança aqui sendo comentada. Entendi. Mas a Jakarta é uma instituição, uma comunidade? É uma comunidade. É como se fosse o Eclipse, né? Assim Entendi. como Eclipse é Apache também, mantém, né? Uhum. CNCF, né? Entendi. CNCF lá da parte do Kubernetes, né? Do Kubernetes e outras ferramentas. Cloud Native, né? Isso. E eu dei uma olhada lá no site já que você citou do Cloud Native, eu dei uma olhada lá que ele já é key native para o Kubernetes, né? Já que tem algumas especificações específicas para rodar containerizado. Ele tem, quando você cria um projeto no Quarkus, ele já te dá todas as configurações de Docker para você gerar o executável, gerar uma imagem, tanto com o Java padrão, como com o nativo. Né? E ele tem também nessas configurações uma questão de você gera, tem aquela parte de camadas, né, do Docker, né? Isso, das imagens, layers, né? Então ele
depois que você gera a primeira imagem, né, a parte que você vai precisar alterar na imagem, a segunda geração de imagem vai ficar muito mais rápida. Porque ele só vai alterar aqueles códigos, o que você alterou no seu código. Sim. Esse é um ponto importante, porque a gente fala muito do peso de eficiência do framework, mas aí o dev vai lá, ele faz uma aplicação que sobe em 200 milissegundos, mas aí ele escolhe uma imagem Docker de um SO gigantesco que vai demorar 30 minutos para dar boot e executar a aplicação de 200 segundos, né? Então, ter essa indicação do build do Docker e tal, da imagem correta. Assim, eu acho que é uma parte onde você tem que ter uma governança aí, né? Tem que ter uma equipe em alguns lugares chamam de plataforma, né? Ou DevOps, né? Depende do lugar, né? Que controlem isso, né? Que tem alguma gestão sobre que imagens que você usa no seu processo de build, né? Fazer verificação se é aquela que pode ser usada e tal, porque realmente é o que você falou, o cara pode fazer um estrago lá, traz uma imagem lá com o broker dentro. Isso. O cara pega uma imagem de um Red Hat completa, né? Para rodar um Spring Boot ou rodar um Quarkus, né? Daí não é nem culpa da ferramenta, né? É culpa da... Aí você vê, né? Esse ponto que você trouxe aí é muito forte para DevOps, né? E isso é uma decisão que já não fica mais a cargo do desenvolvedor, né? Ou não deveria, pelo menos. Né? Não, mas nas grandes empresas já não fica mais. Então, sendo Dockerfile, nem tem. O Dockerfile é gerido pela CI/CD. Então, conforme a tua aplicação está lá no repositório, o CI/CD vai lá, pega ela. Input. Exatamente. Então, assim, é governado. Né? Então, eu mudei a versão do meu sistema operacional das imagens, não tem problema. O CI/CD dispara tudo de novo, gera todas as imagens, implanta tudo. E aí você mata aqueles problemas de vulnerabilidade que você tinha no passado, né? Vou ter que derrubar aquelas aplicações em tal momento. Não pensa mais nisso. Isso é um ponto positivo do Java, tá vendo? Eu não falo... Java é foda. Eu não falo só mal também do Java. Mas, geralmente, as linguagens interpretadas, como Node, Python, etc., elas têm muita dependência de lib do SO. Né? Então, você vai usar lá, por exemplo, um componente no Node para fazer processamento de imagem e tal, você tem que ter o ImageMagick lá instalado dentro do SO no Linux, com aquelas libs, né? E o Java ele já é independente em relação a isso, ele é autocontido, né? O que facilita você, por exemplo, abstrair a camada de SO do teu Docker da camada de aplicação, né? E já nas outras linguagens não é tão simples, você precisa ter uma imagem de um SO que dê suporte para aquele stack que você está rodando. O Java ele já é um pouco mais eficiente em relação a isso, né? Mas você tem essa parte de governança aí, é complicada, né? Principalmente por causa do uso de open source enorme que a gente tem, né? Não dá para se falar, acho que 90% ou mais das coisas que a gente roda hoje em Enterprise são open source. Então você tem que ter uma ferramenta, se você é uma empresa, né? Que tem, principalmente a gente que trabalha no setor financeiro, né? Que tem um escrutínio muito maior, né? Assim, das entidades de fiscalização, né? Você tem que estar sempre olhando isso aí, né? Tem que ter ferramentas, né? Sim, até um custo muito alto, né? Vulnerabilidade em algum tipo de imagem, etc. Tanto nas imagens tem lá onde eu trabalho, a gente tem uma fase que faz a verificação da imagem, verificação das bibliotecas, assim, é séria a coisa, então passam por várias fases, vários tipos de verificação, assim, com relação à vulnerabilidade. É necessário. Não dá mais para subir aquelas imagens com mineração de Bitcoin, né? Nossa, cara, mas por que a aplicação aqui do Deujara aqui tem 1 mega e ele tá consumindo 3 GB de memória? Tá minerando Bitcoin lá na empresa. O que tá acontecendo aqui, né? Mas isso é um processo que realmente tem que ser bem governado, né? Até para poder ter questão de eficiência, né? Porque sim. ter previsibilidade de infraestrutura, etc., saber o consumo de cada imagem e tal.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E como funciona com Quarkus e Spring? Eu quero que vocês briguem, velho. Cara, eu tô aqui para aprender. Eu tô aqui para aprender com o Luiz, cara. Não tem essa. E ó, o Java, eu acho legal do Java é isso, né? Nós temos vários frameworks e nós podemos escolher, cara. O ponto é esse, a gente tem poder de escolha. O nosso objetivo é fazer aplicações. Eu vou te falar, por que tem uma diferença assim, uma coisa que não é que torna ele melhor, mas assim, você vai ter... Isso vai assim. Não, mas assim, que o Spring, ele vem aquele, que ele já citou isso, que ele foi criado há muito tempo atrás, né? Uhum. Então, é que nem quando a Microsoft, né? Ela tinha o Spring um compromisso, é antiquado, ela não é tem... isso? Não diria que é antiquado, mas ele carrega uma bagagem, uma maturidade. Uma maturidade, né? Já anda um pouco curvado, mas porque ele precisa, né, continuar compatível, né, com todo um legado que existe, né? E hoje é como você faz pega um sistema que você joga fora e começa do zero. Sim, ele vai ter pelo menos 50% a menos de código ali, né? Então, o Quarkus é muito mais recente, muito mais novo, né? Uhum. E teve esse impulso lá da Red Hat também, né? Gente da Red Hat desenvolvendo ele, né? Eu não sei exatamente se ele já iniciou exatamente com essa coisa de ser aberto, mas pelo que eu sei, acho que sim. Então, mas tem um envolvimento muito forte da Red Hat. Eu lembro que a Red Hat falava muito comigo de Quarkus na época que eles queriam vender o OpenShift. Exato. Né? E assim, qual que é o objetivo deles, né? As ferramentas da Red Hat são feitas para Java e em Java, né? E eles precisavam buscar alguma coisa que trouxesse modernidade para as ferramentas deles, né? Então, nada mais justo do que começar na base, né? Construir um framework para suportar as ferramentas deles. Porque acho que eles entraram muito nas empresas que cresceram muito vendendo AppServer, né, um caso até tudo bem, aquele BM gigantesca, mas assim, eu imagino que o WebSphere deve vender muita licença até hoje, a gente usa lá, toda vez a gente chama de legado. Toda vez que alguém fala WebSphere, morre um bebê panda na China. Então, a gente tá falando de WebSphere, WebLogic, o próprio JBoss, né, que tem a versão Enterprise. Então, provavelmente eles tinham que pensar numa solução, porque quando você pensa nisso dentro de um ambiente Kubernetes, fica totalmente viável, né? Sim. Você até pode usar, mas não é o mundo para qual ele foi feito, né? Não, se o cara sobe um container com JBoss, você corta a mão dele. Isso aí que você faz. Você corta a mão dele. Se ele subir um container com WebSphere, também. Você corta a mão dele. Até porque dá para modernizar, não é, Valdir? Dá. Opa, e como é que faz para modernizar? Chama VMBears. Isso aí é fácil. A gente faz com o pé nas costas. Isso aí. Tem até quando a gente lá atrás estava num processo de migração para sair do WebSphere, né? Ou pelo menos para ele não crescer mais, né? A gente tinha uma opção lá do próprio Liberty, né? Que o Liberty era como se fosse também um framework, vamos dizer assim, né? Mas também ele é mais um container light, né? Um server com um app server light, que rodava justamente... Tomcat. Um Tomcat para você rodar justamente todas as extensões do SE, mas com aquele coisinha a mais que tinha no WebSphere. Uma série de configurações que você só tinha no WebSphere, você conseguia rodar nele, entendeu? Eu cheguei a testar numa época esse Liberty, foi na época que eu conheci esse cidadão aqui, que eu precisava descontinuar o WebSphere de algumas aplicações, uma empresa que eu trabalhei, e esse cara que olhou para mim e falou, eu boto isso aí para rodar no Spring.
Cara, mas sem app server. Um ZJB, como é que você vai remover isso aí, cara? É JB loucura. chamando um lado pro outro, tal, não sei o quê. Aí a gente vai lá e faz uma magiquinha que transforma os ZJBs em APIs REST. E aí a da gente hora. liga os dois lados, né? Só que a gente tem uma maquininha que faz isso automaticamente, entendeu? Aí não precisa alterar a aplicação. Da hora. É. E já fazendo Jabá aqui, realmente funciona. Então, se você quer modernizar suas Nossa, a aplicações... gente tinha uma aplicação lá, bicho, eu não vou falar o nome dela, mas ela rodava no WebSphere, consumia aplicações COBOL e componentes EJBs, tinha transação distribuída, acessava também o banco de dados e mandava mensagem para a fila. Caramba. Tudo que podia fazer na mesma aplicação ele fazia. Cara, era um nível de acoplamento tão bizarro que para fazer o build da aplicação, você tinha que ter o JDK proprietário da IBM. Caramba. Porque a aplicação usava APIs que eram só do WebSphere. Nossa senhora. E aí você tinha que fazer o build com o JDK da própria IBM, proprietária. Que já era uma coisa contra a especificação, né? Mas tinha muita gente que fazia assim, né? Até porque para o fornecedor, né, ele estava feliz, né? Ele estava dando um jeito de fazer um lock-in, né? Lock-in mais safado. Mais safado impossível, porque, pô, o Java, ele vinha com essa... Não, você não vai ter lock-in, porque você está baseado na especificação. Não. Aí cada fornecedor ia lá e fazia o seu puxadinho, né? E aí, o legal do Spring é isso, né? Com vários mecanismos dele, eu consegui interpretar os comportamentos esperados da aplicação, né, os aspectos da aplicação, e aí eu construía eles no Spring. Então, a gente modernizou a aplicação inteira sem mexer numa linha de código. Foi muito legal. Uma das coisas legais que eu achei no Quarkus é que ele funciona muito por configuração. Então, você, quando começa a usar as APIs para ler mensageria, por exemplo, né, dados de fila, você consegue mudar, por exemplo, de uma hoje eu trabalho com Rabbit. Aí amanhã eu vou trabalhar com Kafka. Você muda a configuração, você não precisa mexer nada no seu código. Conector, entre aspas, né? E ele abstrai para o mesmo camada de processamento. Ele tem uma série de extensões que se chamam Panache. Panache acho que é um termo francês, né? Tem muita gente que desenvolve no Quarkus que sempre quer ver na França. E... Panache. Esqueci o significado agora, mas procura aí que tem um termo francês. E eles desenvolvem no Panache principalmente a parte reativa, né? Tem muita coisa suporte a reativo. E, por exemplo, você tem você tem umas interfaces que você usa lá, que você consegue fazer um CRUD e já disponibilizar um endpoint REST assim com 2 arquivos. Eu tenho até um artigo que eu publiquei no LinkedIn sobre isso, que é muito simples. Que eu até falo assim, seu chefe chega às 5:45 falando que precisa de um CRUD para uma nova tabela na sexta-feira, usa isso aqui. E é muito rápido mesmo, assim, muito legal. Então... Pluma. Do francês. Deve ser porque é leve. Faz sentido. Então, a Panache você vê muito na parte justamente na parte de banco de dados, persistência. Então, tem uma série de facilitadores, assim, para você. Também, e tem o lance da compatibilidade também. Se você tem um sistema que foi feito, um componente que foi feito usando Spring, você tem o suporte às bibliotecas do Spring também dentro do Quarkus. Você consegue, por exemplo, você está fazendo uma migração, você quer, a princípio, colocar só a parte da frente, vamos dizer assim, né? A parte lá do REST, dos endpoints REST, você quer modernizar, vamos dizer assim, e colocar um Quarkus ali na frente. Só que você ainda não quer mexer em toda aquela parte lá de queries, aquelas queries do Spring Data. Spring Data, onde você faz aquelas queries, coloca o nome do método, né? Aquilo é uma mandracaria, né? Que eu brinco muito, que eu falo que... Tá ficando interessante, vamos lá. O Spring faz umas coisas assim mágicas, né? Que é justamente pegar o nome do método e transformar num código, né, de consulta de banco de dados. Mas isso aí é foda, né? Porque você vê...
ele Isso, pega... defende. Não vou defender não, mas assim, isso aí vem um pouco de encontro que a gente falou lá, né? Ele gera o bytecode, né? E quem faz isso não é o Spring, né? Quem faz isso é a JVM. Ela gera o bytecode em tempo de runtime para depois compilar o negócio para processador, bicho. Cara, mas não é o Spring que faz isso, é a JVM. O Spring usa a capacidade da JVM para fazer isso. Mas né? quando você faz faz uma anotação lá, que aquele método vira um endpoint REST, por exemplo. Ele gera um código antes do bytecode em memória, provavelmente, então, e aquele código vira JVM. A do REST, não. O do REST, ele tem lá o dispatcher dele, que aí usa ali os protocolos HTTP para poder processar uma requisição que vem e aí falar em encontrar a tua classe. Então, ele não precisou criar o bytecode. Tá, ele faz o caminho inverso, né? Exatamente. Ele pega a requisição e pega aquele padrão de requisição e mapeia para uma classe. Perfeito, exatamente. E ele faz isso usando anotação. Então, eu não precisei gerar classe, eu só precisei encontrar a classe o objeto que iria processar aquela requisição. Isso é uma coisa. Agora, isso que o Luiz estava comentando, né? Aí não, ali é gerado um bytecode, cara. Ali o cara pega o nome do método, associa com os campos que estão mapeados na tua entidade, e aí ele vai lá e gera um SQL. É uma mandracaria. E aí o ponto que tá, né? É por isso que tem esse tempinho a mais de inicialização da JVM. Porque ele começa a olhar para os metadados das classes e fala, beleza, agora eu preciso interpretar isso aqui, né? Só que o ponto né? Você tem lá o plugin do Spring Boot que gera o jar, né, o FAT-jar para JVM convencional, e você tem também para da GraalVM, né? E é o que o Luiz estava comentando que o Quarkus tem também, que ele faz ali, né? E aí então, eu posso usar o Quarkus como base. Isso, aí você usa o Quarkus, você pode usar o Spring Data, você importa as bibliotecas do Quarkus que trabalham com o Spring, né? Aí você mantém essa compatibilidade, você não precisa mexer necessariamente, porque isso dá mais trabalho, né, na hora de você migrar, se você for usar migrar para o Jakarta, né, parte de dados, né, e então isso ajuda, né, ajuda nesse processo de migração de você não quebrar todo mundo junto de uma vez, né, você pode particionar, digamos assim. Eu descobri isso porque eu precisei fazer uma avaliação de uma migração de um monolito, vamos dizer assim, um microserviço monolítico. Um microserviço monolítico era um microserviço monolítico que tinha 12 mil linhas de código. Isso é um belo do monolito, do microservição. Microservição, né? E aí a gente estava planejando, assim, tava querendo ver a probabilidade de qual que era a chance de fazer essa migração usando o Quarkus, né? Eu fui caindo nesses pontos aí, putz, e agora, né? Esse tipo de query aqui, o Quarkus não tem, né? Ou tem no Jakarta, né? Assim, acho que o Jakarta, se não me engano, acho que na parte de persistência já tem alguma mandracaria parecida, se não me engano. Posso estar falando besteira. Isso não é só do Spring, né? Um framework antigo ao Spring que já fazia isso, chamava, acho que é IBETS. Então, IBETS? E assim, é uma coisa muito boa, mas tem esse tempo. E o próprio Hibernate, ele também é lentinho para inicializar, bicho. Uma parte da penalidade que a gente paga ali na inicialização é do Hibernate também. A aplicação que pluga no banco lá para ter um mapeamentinho de dados é mais chatinha. Se você vai direto em consulta, você não paga essa penalidade, né? O Hibernate, né, no meu conceito, ele sempre foi um caminhãozinho, né? Então, cara, você precisa saber usar muito bem para você ganhar tudo que ele pode te dar. O pessoal reclama, não, mas o tempo de fazer o bind, mas não sei o quê. Mas se você souber usar, souber anotar direitinho, funciona muito bem. Ainda mais para aplicação CRUD, né, que você vai receber um monte de dados e tal, né? Que a gente não precisa de tanta performance. Às vezes você tem um monte de tela de cadastro, você precisa ter mais produtividade. Exato. E aí ele vem muito bem. Agora, quando você precisa de performance, ou você usa ele assim, otimizando tudo, ou aí você vai para, sei lá, query, essas coisas assim. JPA? Existe ainda? O JPA. O Hibernate,
Ele implementa a O interface JVM. Hibernate nasceu lá também em 2004, 2005, né? E ele veio com esse conceito de ORM lindo, maravilhoso. E aí o Java falou, porra, isso é legal mesmo, bicho. Peraí, deixa eu transformar isso em especificação. Aí veio com esse nome JPA. JPA é especificação e o Hibernate implementa A implementação, o exatamente. JPA. E o Spring Data também implementa o JPA, é isso? O Spring Data estende muito além. Muito além. Aí, assim, ele tem essas questões de consulta pelo nome, isso aí é coisa do Spring. Entendi. Mas essa compatibilidade é bem interessante, né? Ajuda, né? Ajuda. Mas aí, se você não for... Isso num projeto que você está migrando pode ser bem, bem vantajoso, assim, né? Às vezes, pra você economizar um pouco de tempo e tal. Não fazer aquela quebradeira toda de início, né? Às vezes, assim, começar do zero de tudo, né? Então... Aí foi aí que eu vi que a parte também das anotações, né? Tinha uns compatíveis lá, né? Então, se você for fazer uma migração, não é algo tão traumático assim. Claro que sempre tem umas pegadinhas, né, migração, né? Na maioria dos projetos de migração, na verdade, deviam ter sido um projeto de apagação, né? De deleção do antigo. É né? aquela piada antiga, né, bicho? Se existisse um mundo legado, Deus não tinha feito um mundo em 7 dias. Exatamente. É verdade. Tava em projeto até hoje. Tava em projeto, tava lá com esse negócio de convivência, não sei o quê. E não pode matar todo mundo que tá de um lado pra nascer no outro, né? Tem que fazer uma ponte, a ponte da amizade. Tem que fazer um processo de transição. Exato. Aqui. Ih, gemude pra caralho. E os caras não vão se conversar, é uma língua de um jeito, língua do outro. Isso, Pô, se ele não tivesse o root e acesso direto pra fazer deploy direto em produção. E criar de novo, né, cara? Tá certo. Exatamente. Tem muita empresa que vive desse caos aí, né? Por exemplo, a Azul, né? A Azul, ela faz um JDK, né? E ela tem um JDK, e ela dá suporte pro Java 6. Exato. Então, se você é um cara que tem um nível de compliance, assim, terrivelmente alto, assim, que você tem que, por exemplo, você tem que atender, você passa por uma questão de auditoria e esse cara, eles olham que as suas aplicações Java 6 não tem suporte. Se você for pegar isso da Oracle, é um absurdo, é coisa milionária. E aí, o que a Azul faz? A Azul, justamente, ela te dá um suporte para um Java, para JDK deles, JDK Java 6. Mas Azul Companhia Aérea? Não. Ela te dá uma passagem só de ida. Só de ida. Você tem suporte aqui, qualquer coisa, se der merda, você pega esse avião. Exato. Vou te levar pro lugar e você tá salvo. Azul... Você vai te dar, tem a passagem de avião, RG novo. Nova identidade e tudo. Mas é legal porque eles têm, inclusive, a versão paga, a JDK paga deles, ela tem, inclusive, melhorias de performance. Né? Eles têm umas coisas que eles incrementam lá. Então, já que é pago, né? Alguma vantagem tem que ter, né? Não é só o selinho para consultoria. A própria GraalVM, né? A própria GraalVM, ela tem a versão Enterprise tem um contrato Enterprise da Oracle, né? A GraalVM tem a Community Edition e tem a Enterprise da Oracle. Interessante. Eu tava lendo outro dia que eles estão fazendo porque tem uma galera trabalhando com aquela questão de você carregar... É sempre a bendita, né? O bendito problema, né? De carregar as coisas rápido. Porque os caras estão mexendo com uma especificação para você pegar o que tá na memória como se fosse um snapshot da memória, guardar no disco. Isso aí, sabe quem tem? Isso aí é a AWS. Para Lambda, que é feita em Java, e aí o pessoal fala, pô, a Lambda é feita em Java tá errado. Pô, mais de 50%, bicho. Tem Eu sou do time que vai dizer que se tá 50% errado. o ponto, cara, é o seguinte, os caras estão lá, né? Falam, pô, eu tenho mais de 50% dos meus clientes que usam Java para colocar na Lambda. O que eu posso fazer para ajudar? Peraí. Eles fizeram isso, eles criaram. Eu esqueci o nome da feature. Não sei se é Snap Start, Snap alguma coisa. Mas ele grava a foto da memória de quando a aplicação está iniciada. Pronto. Aí na segunda vez, cara, acabou. Você não tem o tempo de iniciação, ele já bota lá. Bota na memória. Meu Deus. E assim, ó, é só apertar um botão lá na hora que você está implantando e pronto. Isso é uma coisa... Tem nome isso, né? Gambiarra.
Workaround. Workaround, Mas vamos dizer que é bem sofisticado, né? Esse tipo de coisa, né? Pegar um... Ué, e o que é uma imagem, ô bonitão? Não é a mesma coisa? Não, é diferente. Tá. Pra você é diferente porque você quer. Porque você quer falar mal do Java. Não, assim, ó, você fala de uma... Não. A imagem é um estado de disco, não é estado de memória. Não, é estado de disco que foi construído a partir do estado de memória. Não, pô, mas aí ele vai iniciar de novo e vai reconstruir a memória. Você, de novo, você está sendo preconceituoso. Não, mas ó, eu vou te fazer uma pergunta de arquiteto agora. Não você sei. vai concordar comigo. Não sei. Se você vai fazer um jar... Se a pergunta é de arquiteto, a resposta também, depende. A resposta depende, né? Eu não sei o que você vai perguntar, mas depende. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. É isso. Agora eu quero meu show, velho. Luiz, cara, me fala uma coisa que eu tenho curiosidade aqui. Como é que tá a utilização das threads virtuais pro Quarkus, GraalVM? Como é que ele tá usufruindo desse benefício? Cara, você me pegou aí, porque eu sei que ele tem planos de usar as threads virtuais, tá? Mas eu não sei exatamente quando isso vai acontecer, tá? Tem se falado muito nisso, foi um boom, né? E acho que agora o pessoal tá meio lançaram, né? Tá esperando, é que nem carro novo, né? Que sai, a primeira versão de carro, né? Só os loucos pegam, né? Pra ver o que tem pra descobrir os defeitos. Não, então eu sou louco, bicho. A gente até fez um episódio aqui não sei quando é que vai sair esse, né? Mas, enfim, o episódio inteiro saiu ali no fim de janeiro, né? Que a gente fala de uma solução que a gente tá usando na Natura lá, e a gente tá atendendo, tipo... Eu vi isso hoje lá em produção, né? Eu tô entregando 92 requisições por segundo, com 9 milissegundos por requisição, com 2 containers. Caramba. Um negócio assim, e assim, a aplicação tá rodando com 2 micro CPUs, só que ela tá com 0.2, 0.3, né? E memória também baixinha, tá? Isso porque eu carrego um monte de dados na memória, né? Para ter cache e essas coisas todas. Então, e eu estou usando muita thread virtual, né? Thread virtual desde o Tomcat, que eu vou lá e falo pro Spring, bota aí, thread virtual, eu não quero saber. Até a minha aplicação, o meu desenvolvimento, eu estou usando pools de threads. Pools de thread virtual. Pools de thread virtual. Aí, lá no Spring você tem naqueles @sync, @scambal, né? Que você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que ele está fazendo, mas ele está te entregando o processamento assíncrono. Uhum. Ele te entrega promessas de resultado futuro, né? Igual que você tem lá no Node e o Scambal, né? O Node tu usa muito promises, né? Isso, e o Java faz isso e ele faz isso com thread virtual. Cara, assim, é impressionante. Qual a diferença de uma thread virtual e uma thread convencional? A thread convencional, ela aloca a thread do CPU de verdade. Então, assim, se o CPU tem 8 núcleos, então você vai concorrer a esses 8 núcleos e provavelmente para você ter uma boa eficiência, você vai ter lá, sei lá, 8 threads, né, na sua aplicação. A thread virtual não. A thread virtual, ela por si só, ela gerencia um pool de threads para você, né? Então, você cria 1000 requisições. Você está achando que você tem 1000 threads, mas no fim, lá por trás, a JVM está gerindo a disponibilidade dessas 8 CPUs, 20 CPUs, ou enfim, 2, né, que nem no meu caso aqui. Ela está gerindo essas 2 CPUs num pool de threads virtuais para você. Então, sua aplicação não sabe que ela tá concorrendo a essas 2 threads, né? Esses 2 CPUs. E por que isso é bom? A CPU, a JVM, ela otimiza esse pool
em função dos próprios bloqueios que você tem de outros recursos que você utiliza. Então, se sua aplicação usa, e isso é muito comum, né? Requisições REST, pronto. Quando você está fazendo requisição REST, ela plotou teu processamento em espera, pegou outra coisa para fazer, e quando ela tiver o retorno daquilo no socket, aí ela dispara a tua aplicação para fazer o resto do processamento, né? Então ela otimiza por trás o uso de recursos do processador, não deixa nada em espera, né? Exatamente. Ela minimiza a espera, cara. É muito bom. Eu tô abismado com o resultado que a gente está tendo, sabe? Aplicações de alto desempenho com pouco recurso. Lá no Quarkus você tem o Vertex, que ele é um framework que ele usa. Exatamente. Só que ele é o modelo reativo, né? Que basicamente é o mesmo conceito lá que foi criado lá no Node, né? De uma thread só, né? Pra ela ficar servindo lá, botando em espera justamente o I/O, né? E aí servindo as outras que estão processando, né? É o conceito. As outras requisições estão processando. Eu não sei internamente como que as threads virtuais foram implementadas, né? Gostaria até de pesquisar depois. Mas imagino que seja algo parecido com isso, só que usando todas as threads físicas que você tem. Né? Normalmente, eu não sei se... Aí você pode definir lá quando você normalmente... Você vai subir uma aplicação no Quarkus, você pode dizer até quantas threads você quer alocar para esse modelo reativo, né? Que também tem que se tomar cuidado nesse tuning aí para você também não sobrecarregar a aplicação, né? Quando a gente a gente entrou lá no Quarkus Club e a gente se juntou para participar da rinha de back-end. E aí a gente desenvolveu lá, eu primeiro fiz uma versão com Quarkus meio puro, né? E depois um amigo nosso lá, vai me desculpar que não tô lembrando o nome dele agora, mas ela é da comunidade, ele fez toda a implementação reativa, né? E aí tem outra pegadinha também. Quando você está usando o modelo reativo, você tem que tomar cuidado com o tipo de banco, tipo de conexão com o banco que você faz. Porque se essa conexão também não for reativa, você vai, e ele for fazer um lock, for usar transação, por exemplo, aí você tem incompatibilidade. Então você também não é só mudar, simplesmente eu vou lá, conecto numa fila lá do Kafka, por exemplo, e estou recebendo aquilo de forma reativa, né? Lendo aquela fila de forma reativa, e vou disparar uma atualização no banco de dados. Se você disparar essa atualização usando um driver comum, que vai locar a thread para fazer a parte da transação, aí você toma uma tungada, vamos dizer assim. Entendeu? Não é só usar o paradigma reativo no código. Você tem que ter uma arquitetura reativa. Você tem que todas as partes envolvidas lá, principalmente aquelas que vão acabar usando, né, um processamento de thread, lock e tal, tem que ser reativa também, para falar, digamos assim, a mesma língua aqui do que você está, né? Então é um cuidado que você tem que tomar quando você vai usar esse modelo, né? E aí eu não vi ainda eu sinceramente não vi no Quarkus, assim, se tem alguma coisa, já deve ter alguma coisa sobre isso, mas eu não vi a fundo como é que tá a implementação das Victor Threads, não. Como você falou, ele usa já componentes open source, né, como o Vertex, para trazer essas capacidades, Isso, né? Exato. Quer dizer, ele já tem esse modelo implementado, né, mas acho que com as Virtual Threads, que me parece que fica um pouco mais, né, sob o cargo do JVM, né? Então você descer um nível, né? Então te dá mais, acho que você consegue deixar ainda mais transparente para o cara que está desenvolvendo, né? Claro que você tem que especificamente usar um pool de thread, um reativo, lá no virtual thread, né? No nosso caso, né? O Spring ele tem o Task Executor, que ele é uma abstração do Executors Service lá do Java, né? E aí eu me comunico com ele. Aí quando eu vou instanciar esse bin, eu falo, olha, o bin Task Executor, você vai usar essa factory de threads. E essa factory de threads é uma factory da JVM. E aí eu falo, essa factory, ela é virtual. Legal. Então, assim, para eu que estou programando, é muito transparente. Eu que estou programando, eu coloco @async e dou o nome da configuração que eu quero. Só isso.
E aí, essa configuração é feita lá numa classezinha, um métodozinho, tem 3 linhas que E você sabe? anota o seu método, como é, @sync. Exatamente. Ah, legal. E aí, as maracutaias lá do Java, não é do Spring, né? E é isso que eu acho legal, assim. Muita coisa não é do Java, não é do Spring, ou não é do Quarkus, ou não é do framework XPTO. É do Java. Aí o framework que ele faz, ele encapsula aquilo de um jeitinho mais fácil para o desenvolvedor usar usar sem saber que está usando, sabe? Uhum. Isso eu acho legal. E aí, quando eu crio esse Task Executor com uma factory de threads virtuais que é feita pela JVM, cara, aí esquece. Aí ela enfilera infinitamente e aí ela vai gerenciando ali como é que ela vai entregar. E então, assim, né? Esse esquema novo de threads é bom para aplicações que é banco de dados, orientada a banco de dados, digamos assim, né? Uma orientação ou banco de dados ou a recurso externo, né? Que eu preciso esperar. Se eu preciso esperar muito, é bom eu usar esse thread virtual que ele vai resolver. Agora, se eu tenho um processamento de cálculos que são baseados em dados que eu tenho na minha memória, aí o modelo antigo é mais performático. Aí você gerenciando o seu uso de threads ali é mais performático. Eu fiz, assim, eu não fiz teste para validar essas duas diferenças, mas eu fui atrás, né, de estudos teóricos para falar, pô, é melhor eu gerenciar as minhas threads ou eu usar esse modelo novo? E aí foi esse o fator crítico de escolha, né? Então, como eu tenho dados de recursos externos, é melhor usar threads virtuais. Se eu tenho dados em memória e eu quero paralelizar esses processamentos, então é melhor você ter o seu gerenciamento de threads, né? Porque provavelmente com recurso externo você tem mais tempo de espera, né? Pode ser. E aí, com o dado na mão, as threads estão mais disponíveis, né? Com os dados já em memória, etc. Né? Isso aí. Faz sentido. O que eu queria entender melhor é por que na thread virtual, com o dado bem disponível, também poderia ser tão performático quanto, né? Mas deve ter uma razão. Deve ter. Deve ter uma razão. É Fiquei que curioso. no dado, imagina assim, muito dessa coisa de você usar threads virtuais ou esse modelo de React é justamente você tomar proveito daquelas coisas que estão sendo executadas fora da sua aplicação, né? Que é onde você tem que fazer uma pausa e esperar uma resposta. Uhum. Sim. Né? Então, quando você tem um modelo reativo ou de threads virtuais, né, você está esperando, você tem muitos processos onde você espera, faz requisições fora, você tem que esperar, você pode ir fazendo outras coisas. Você deixa aquela promise em idle e ocupa a thread com outra coisa. E né? se você está lendo dados em memória, o I/O é muito rápido. É praticamente instantâneo, né? Diferente Sim. do que você passar pela rede, né? E aí talvez a estrutura, o arranjo da própria thread virtual seja um peso que ele não precisaria ter. E aí a thread normal pode ser mais efetiva, né? Faz sentido, né? Interessante. Eu acho que quem tem curiosidade, assim, eu acho que o modelo que o Go usa também de coroutines, né? Go ele chama de coroutines, né? Coroutines tem até no Kotlin, né? Ele tem modelo de coroutinas. E é muito interessante, assim. A implementação que eles fazem é muito legal. O que são as coroutines, para quem não conhece? É um conceito de você criar várias tarefas como se fossem threads virtuais. Uhum. Né? E aí você, de alguma forma, você ter como notificar a aplicação que está esperando aquelas aquisições, né? Através no caso do Go, eles usam tais channels, né? Então, e no Go é muito simples, assim, você coloca Go e a função que você está executando. Automaticamente ele chama ela de forma síncrona. Uhum. E aí você pode tratar isso de N formas lá. Mas é muito interessante. Mas eu tava falando lá do Quarkus, tem uma outra coisa também legal, que é a parte das extensões, né? Você poder criar também suas extensões, né? Então no Quarkus.io lá, você tem a maior parte das extensões nativas lá, né? Que são desenvolvidas pela equipe do pessoal do Quarkus.
E também tem um site chamado Quarkverse. Né? E lá você encontra a maior parte dessas extensões que estão desenvolvidas pela comunidade. Então, quando você entra no site deles, você vê muita coisa lá. Tem muita... Então, tem mais... na parte de extensões, você vê... Tem uma categorização, né? Se é banco de dados, processamento de arquivos, jobs, assim, N coisas. Como se fosse um NPM uma biblioteca. do Quarkus. Tudo vai estar lá no Maven, lá no repositório, né? São todas as referências que você vai fazer dentro do seu Maven, lá do seu POM. Mas existe uma biblioteca gigantesca de coisas assim que você pode listar lá e pode fazer as suas também. A comunidade está bem desenvolvida, então. Está bem desenvolvida, tem bastante coisa sendo feita pela comunidade. Tem um componente, se não me engano, por exemplo, de OpenAPI para converter APIs, você converter contratos, né, para fazer aquele gerar código, que é feito aqui pelo pessoal do Brasil aqui. Interessante. Não. Hoje, a empresa que eu trabalho, a gente fez tudo baseado em OpenAPI também, justamente para evitar lock-in com o próprio gateway, né? Então, todas as APIs são especificadas em OpenAPI. Essa coisa das extensões é muito legal. Por exemplo, no Quarkus, se quiser exportar o Swagger, né, aquele contrato, você não precisa fazer nenhum tipo de codificação. É só você referenciar uma biblioteca dentro do POM. Automaticamente, quando ele carregar, ele já vai te dar todas as funcionalidades que você tem de ter aquele endpoint, né? Também tem o dev mode, né? Quando você... Mas aí você tem que anotar os métodos que você quer expor, etc. Não. Como se você fosse expor o REST, só que aí ele pega essa mesma anotação e gera Não precisa nem anotar. Se você tem um REST lá que trafega, por exemplo, uma classe de dados, né? Você está expondo essa classe via REST e você coloca lá a extensão, automaticamente ela vai percorrer suas classes e já vai te ver as classes que estão sendo expostas. Vai criar uma interface. Interessante. Aquela interface padrãozão do Swagger lá. Interessante. Luiz, agora para a gente já começar a partir para os finalmente aqui do nosso episódio. Quem quer começar a ter os primeiros contatos com Quarkus, quais são as suas dicas para começar? Eu recomendo o site, né, o Quarkus.io, né, e você vai ter lá toda a documentação. Vai ter alguma coisa em português, a gente está trabalhando nisso, né? Se quem quiser contribuir está convidadíssimo. E outra, aqui no Brasil, a comunidade, ou quem vem de fora também, né? Porque a gente tem uns canais lá em inglês também, em espanhol, que é a comunidade do Quarkus Club, que fica no Discord. Pode bater lá. Vi que tem um canal no YouTube também do Quarkus Club. Tem no canal do né? YouTube, tem vários vídeos lá. Né? Eu fiz uma série de vídeos criando um projeto REST, até da parte REST até banco de dados, né? Um projetinho lá. Foi legal. Foi numa época que eu estava desempregado. Deu bastante gás. Tava com tempo livre. Tava com bastante tempo livre. Mas isso é uma coisa que eu tenho que dizer da comunidade, assim, cara. Assim, é um ambiente muito saudável. Assim, né, a forma como as pessoas encaram, né, a questão de dúvidas, né, de você tratar bem as pessoas, você tem esse código de conduta. É uma internet, se a internet fosse boa... Seria assim. Seria uma comunidade. As pessoas se respeitam e tal, falam, né, tentam ajudar as outras, né, e a gente tem muito isso lá no Quarkus Club. Tenho que citar que o cara que cuida dessa comunidade, o Luiz Lamas, né, ele trabalha hoje na ACT. Cara super gente boa, assim. Vamos né? trazer ele aqui no próximo. Recomendo fortemente. Tem o próprio pessoal da Red Hat, tem o Elder, né, que é um champion, né, Java champion, né, brasileiro. Trabalha na Red Hat, divulga bastante Quarkus, tem falado muito da parte de IA. Inclusive essa parte de IA também tem extensões lá para o LangChain. Né, se você quiser trabalhar com IA no Quarkus, né, de uma forma bem simplificada, eu acho que é um ótimo lugar para você começar. O LangChain passa a ser um protagonista nas próximas aplicações aí de GenAI, né? Exatamente. E lá a gente está pronto para responder qualquer dúvida. Então, assim, eu sempre que posso lá, fico lá
fuçando lá nas dúvidas. Eu gosto sempre que posso de responder coisa, ajudar o pessoal. Foi muito boa essa experiência que eu tive lá de fazer essa série de vídeos. Legal. Então, e era bem mano a massa, assim, né? Descobri na hora que eu meti a cara mesmo que eu não tinha tanto... Nunca me considerei um cara assim, puta, eu vou dar aula assim, impecável. Não, foi, ó, vamos fazer isso aqui. Aí dava erro no meio lá, puta, como é que faz isso? E foi um disclaimer até que eu deixei lá no início. Entendam se eu tiver que procurar no Google aqui, não tenho vergonha. Não, mas é bom porque o cara vai aprendendo o caminho, né? Exato. Eu gosto muito dessa coisa mais prática, assim, né? Show de bola. Valdir, suas considerações finais. Poxa, cara, eu que nem eu comentei aqui no meio do episódio, né? Assim, o Java é legal por isso, cara. Tem um monte de opção, um monte de sabor diferente, né? E a gente tem que lançar mão de tudo isso mesmo. E são essas diferenças que vão enriquecendo a comunidade do Java, dos frameworks, né? Então, poxa, tem que percorrer esse caminho, sim. Eu acho bem legal, cara. Eu já no passado dei uma olhadinha e tal, e quero lançar uma aplicaçãozinha em Quarkus também para dar uma brincada. Show de bola. Fiquei curioso também, né? Tem um interesse aí de alguns testes que eu devo fazer também na empresa que eu trabalho, né? Aplicações mais leves, etc. E o episódio foi muito bom para ter essa primeira introdução aqui, ter esse primeiro contato. Eu saio só um pouquinho frustrado porque vocês não saíram no braço. Eu não consegui fazer vocês brigarem. Né? O Java é bom por isso, cara. Tem que tudo. Mas eu posso dizer que eu aposto que você vai ser mais produtivo com o Quarkus. E aí, Valdir, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu sou mais produtivo que o Spring. Com 3 dedos de uma mão, eu entrego muito mais, cara. Então, isso aí. Muito bom. Meus amigos, obrigado pelo episódio, foi muito bom. Obrigado a vocês. Que seja o primeiro de Prazer muitos estar aqui sobre o Quarkus. Agradeço demais aí ter me convidado. Obrigado, que eu agradeço, Luiz, ter vindo até aqui, conhecer a gente e trazer um pouco aí da experiência com o Quarkus. Valeu. Valdir, obrigado, meu cara. Tamo junto. Sempre aqui com nós, nas pautas javeiras e técnicas no geral, né? Obrigado pela presença aqui. Obrigadão. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não deu like nesse episódio, se você ainda não se inscreveu no canal, se você não deixou seu comentário, não deixou sua dúvida aqui para o Luiz comentar e te responder depois aqui no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Spotify, onde você estiver nos assistindo, deixa agora seu like, deixa o seu comentário aqui, que a gente vai ser muito carinho, a gente vai entregar aqui para o Luiz responder as dúvidas aqui do episódio. Tá? E, Valdir, se o cara quer contribuir ainda mais com o PPT no Compila, o que ele pode fazer? Seja membro. Você pode ser membro do nosso canal. Vai lá no YouTube, tem lá do lado do onde você está dizendo que já está inscrito, porque você tem que estar inscrito no canal, porque se você ouviu 30 segundos atrás, você já está inscrito. E aí tem lá, seja membro. Sendo membro, você vai contribuir com um valorzinho para o nosso trabalho aqui, para a gente manter a produção, etc. E continuar trazendo conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. Se você não consegue ajudar dessa forma, você já ajuda demais contribuindo com a distribuição do episódio, mandando no grupo da empresa, mandando no Slack, no Discord, né? Dando like aí. Dando like. Então você já ajuda demais fazendo a nossa comunidade crescer. Obrigado novamente, meus amigos. Obrigado pela sua audiência. Valeu!